Olá, sou o professor Manuel Neves e estou aqui para dar umas dicas de como você pode melhorar sua nota na competência 2 da redação do Enem. Primeiro, a competência 2, ela avalia a sua capacidade de compreender a proposta de redação e de aplicar conceitos das áreas do conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Então, muito facilmente dá para dividir em 3 partes: ficar dentro do tema, fazer as 3 etapas da dissertação e ainda trazer ou apresentar, de preferência apresentar e analisar, um repertório sociocultural. Permanência no tema, 3 etapas da dissertação e o repertório sociocultural. O que é ficar dentro do tema? Na verdade, para ficar dentro do tema, os seus argumentos devem ser construídos levando em conta todas as palavras-chave da frase temática. Frase temática é a frase que propõe o tema da redação, tá? Vamos pegar aqui: desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. As palavras-chave são desafios, que são problemas, técnica, tá? Imaginava-se que o aluno fosse falar de 2 problemas. Formação educacional de surdos. Isso é o núcleo, é o tema de verdade. E no Brasil, o Brasil é contextualização. Eu vou mostrar aqui para você como é que você pode ficar dentro do tema, ou exemplos. Eu vou pegar 3 temas de redação e vou mostrar o que seria uma abordagem completa. O aluno fica totalmente dentro do tema. E uma abordagem incompleta, o aluno ou tangencia ou foge ao tema. Riscos da superexposição nas redes sociais. Os substantivos temáticos ou as palavras-chave são riscos, superexposição e redes sociais. Então, são os problemas, são os aspectos negativos de as pessoas ficarem se expondo muito nas redes sociais. Eu trouxe alguns. Quem se expõe muito nas redes sociais certamente corre o risco de ter seus dados roubados, tá? Essa ideia, esse seria um argumento totalmente pertinente. Quem se expõe muito nas redes sociais corre o risco de ter dados roubados. Esse argumento poderia ser comprovado, por exemplo, ou justificado com a ideia da ineficácia do Estado dos filósofos contratualistas, de preferência Rousseau, e Locke. Um outro risco que corre quem se expõe muito é a difamação. Tá? Dá para justificar uma hipótese, seria justificar com um fato social, digamos, de Durkheim. Obviamente, quem se expõe muito corre o risco de ser perseguido, de ser bulinado, de sofrer bullying, cyberbullying. Tá? Dá para pensar que, infelizmente, esse comportamento é meio que hegemônico na sociedade dominante, tá? Associá-lo ao fato social. Quem se expõe muito também nas redes sociais pode, ser vítima de fake news. Tá? Inacreditavelmente, a gente pode citar ou poderia ancorar esse argumento ou na ineficácia do Estado ou no fato social de Durkheim. Na abordagem completa, os argumentos eles se relacionam com todas as palavras-chave. Quando você fica em alguma palavra-chave ou não elenca todas as palavras-chave para criar o argumento, você tangencia o tema ou foge do tema. Vou dar exemplos de tema tangenciado ou fuga ao tema. Você fala, tem um aspecto político, tá? Dependendo da condução, você pode tirar 40 na competência 2, tá? Pode ser fuga ao tema. Falar do papel do Estado. O papel do Estado não é um risco de a pessoa ficar se expondo nas redes sociais. Não, o fato social. O fato social não é um risco de as pessoas ficarem se expondo na rede social. Não, vou falar de um aspecto social. Aspecto social não é um risco, um problema que as pessoas correm quando se expõem demasiadamente nas redes sociais. Veja, o seu argumento deve ser específico, tá? Esses modelos de redação que algumas pessoas fornecem, tá? Eles vão te auxiliar a ficar com uma nota muito baixa. Tá? Seria bom você se preocupar em observar quais são as palavras-chave e, a partir da identificação deles, levantar os argumentos. Segundo tema, eu trouxe aqui o tema dos desafios da política de saúde mental no Brasil. Desafio é técnica, tá? É problemas. Política de saúde mental. Eu não vou falar sobre transtornos mentais, não. Vou falar de ansiedade. Não mesmo.
Ansiedade não é um desafio da política de saúde mental. Política de saúde mental é o modo como é gerida a saúde mental. Tá? A gestão são as pessoas que ficam organizando ou coordenando. Desafios, política, saúde mental e Brasil são as palavras-chave. Dentro do tema, uma abordagem completa seria falar da falta de investimento. As pessoas que gerem, que comandam a saúde mental, tá, enfrentam falta de investimento. Você pode até justificar com a ineficácia do Estado. Tá? A psicofobia, que é o preconceito contra as pessoas que têm transtornos mentais. Tá? Esse é um dos desafios que os gestores enfrentam. Tá? As pessoas com transtornos mentais, elas são, digamos, impedidas de trabalhar. Tá? No processo seletivo, apareceu lá, a pessoa falou que tem, digamos, um bipolar, a pessoa tem ansiedade ou depressão, ela não vai ficar com emprego. Então, um dos problemas que a política de saúde mental enfrenta é o preconceito, tá, contra as doenças mentais, chamado de psicofobia. Outro problema é a ascensão do pensamento que defende a internação do paciente. Tá? Desde 1991, há um desaconselhamento no que diz respeito ao internamento. Tá? E há pessoas com pensamento retrógrado, atrasado, falando, tem que colocar num hospício, não sei o quê. E isso é um problema enfrentado por quem gere, quem comanda a saúde mental, comanda aí os programas de saúde mental no Brasil. A abordagem incompleta seria citar uma doença mental. Tá? Um transtorno mental, aspecto político, aspecto social, levantar aqui, ou colocar como argumento uma teoria. Tá? Quem vai corrigir sua prova não quer argumentos genéricos. Ele quer argumentos bem específicos, conectados, os argumentos, a todas as palavras-chave. Trouxe mais um aqui, um tema de biomas brasileiros. Daí, eu imagino que você pode falar de 2 problemas aí presentes nos biomas brasileiros. Trouxe vários, tá? Um problema de desmatamento, outro biopirataria, diminuição da biodiversidade, expansão agrícola, urbanização acelerada e expansão da agroindústria. Não dá para falar, digamos, de ineficácia do Estado. Não dá para falar de banalidade do mal, de violência simbólica, de autonomia e heteronomia, de fato social. Tá? Os problemas ambientais brasileiros são aqueles que estão indicados aqui do meu lado, tá? Em negrito, em abordagem completa. Se você não fizer a abordagem completa, eu mostrei como é que se faz, tá? A sua nota pode ser 0 na redação, ou então 40 na 2, na competência 2, 40 na 3 e 40 na competência 5. E se você tangenciar o tema, mostrei como é que você não tangencia, onde mais? Se você tangenciar e escrever muito bem, sua nota máxima vai ser 520. Você perde 160 na 2, na 3 e na 5 imediatamente. Então, muito cuidado, não tangencie o tema. Vamos lá. Eu trouxe um texto que foi escrito por um aluno que fez o Enem no ano de 2017 e neste texto ele tangencia o tema. Ele tirou 40 na competência 2, 40 na competência 3 e 40 na competência 5. Veja. Educação, direito de todos, o Brasil tem cada vez mais retrocedido no que diz respeito à inclusão de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Não é raro encontrar depoimentos de pais e responsáveis de pessoas com deficiência sobre a dificuldade existente para efetuar matrícula em escolas da rede pública. Na maioria das vezes, o argumento utilizado é o despreparo por parte da escola para acolher o aluno especial. Esse aluno, no primeiro parágrafo, falou sobre educação, tá? Ele falou de escola. Ele falou ainda de deficiência e falou de desafios ou problemas, inclusão. Mas ele não falou de surdo. O tema era desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Neste primeiro parágrafo, em nenhum momento ele falou de surdo. Por isso é que ele tangenciou. Veja o segundo parágrafo. Em muitas escolas, ainda hoje, não existem aulas de Libras ou Braille, por exemplo. Ah, mas não, Libras tem conexão com um surdo, sem dúvida. Mas cadê a conexão com a argumentação? Para garantir o efetivo acesso à educação por parte das pessoas com deficiência, é necessária a reformulação do ensino, para que no futuro seja visto como comum o ensino de novas formas de comunicação,
assim como ocorre com as aulas de inglês, francês e espanhol a que temos acesso nos dias atuais. Por que tangenciou? Porque não falou de surdos, tá? Então, quando você constrói argumentos sem levar em conta todas as palavras-chave do tema, você está muito perto de tangenciar. Muito cuidado. Identifique as palavras-chave assim que você lê a frase temática, lê o tema da redação e procure uns 3, 4, 5 sinônimos, palavras genéricas, palavras específicas para evitar a repetição das palavras-chave ao longo da sua redação. Adiante. As 3 etapas da dissertação, tá? As 3 etapas, obviamente, são introdução, apresentação do tema e das teses, 2 em geral. O normal é apresentar 2. Desenvolvimento e conclusão. Você pode não acreditar, mas se sua redação tiver tema e tese, argumento e conclusão, você já tirou 120 na competência 2, direto. Seus argumentos, seus parágrafos podem ser muito ruins ou podem ser não tão bem construídos, mas se houver tema, tese na introdução, argumento e conclusão, a sua nota já é 120. E aí, como é que nós vamos tirar 200? Com repertório sociocultural, tá? Muita atenção, porque os repertórios podem ser elementos culturais, tá? Matérias aí da escola, tá? Provas teóricas, filosofia, sociologia, lei, tá? Constituição, dados bibliográficos, notícias que você extraiu de jornal, revista, tá? Informações de livros, de sites e ainda dados estatísticos de órgãos oficiais, como IBGE, IPEA, tá? A PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra do Homicídio. Se quiser, pode dar um print aí. O repertório cultural ele é bastante vasto e tem algumas características para você ficar com nota boa. Primeiro, o repertório sociocultural deve ser legitimado. Então, quando você citar, digamos, apresentar um dado, você vai indicar de onde é que ele saiu, tá? Digamos, da Folha de São Paulo. Põe o ano também, sei lá, 2017. O dado também tem que ser pertinente. Pertinente é um repertório sociocultural que se conecta com todas as palavras-chave da frase temática. Se não houver conexão entre um dos repertórios que você levar ou mobilizar na redação, se não houver conexão com as palavras-chave, pode esquecer, porque você não vai ganhar os 80 pontos. De novo, o normal, tá? Meus alunos usam 3 repertórios. Eles usam um na introdução e um em cada argumento. Desses 3 argumentos, um deles é totalmente pertinente. Um é totalmente conectado com as palavras-chave. Se não for pertinente, você não ganha os 80 pontos. É claro que eu vou mostrar daqui a pouco o que é o tal do repertório pertinente. Vou dar exemplo. Além de pertinente, o repertório tem que ser produtivo, ou seja, apresenta um dado com fonte, conectado aos substantivos temáticos e faz uma análise. Essa análise ela é realizada por intermédio do uso aí de articuladores e de técnicas de raciocínio, como ideia oposta, concessão, causa, consequência, explicação, condição. Tá? Para tirar 200, o repertório tem que ser analisado. Vamos lá então ver alguns exemplos de redações de alunos. Redação sem repertório sociocultural, 120, porque tem introdução, tema, tese, argumento e conclusão. Veja, benefícios e a educação de surdos. A redação aqui do aluno que fez o Enem 2017. No Brasil, atualmente, os surdos contêm uma certa vantagem, tanto com a educação e empregos. Escolas especiais para tal, pessoas com essa deficiência, possuem bolsas, auxílio e uma boa remuneração. Fake news, não é? Pelo amor de Deus, vai inventar mentira não. Não tem bolsa, auxílio nenhuma e nem remuneração para surdo, mas deixa para lá. Ele apresentou aqui que massa, um aspecto positivo aí dos surdos, beleza. O governo torna-se mais participativo em suas funções remuneradas e não remuneradas, tanto quanto também a violência em ruas ou doméstica, casos como o deficiente não saber do que está acontecendo, acaba se prejudicando e sendo discriminado. Este aluno está totalmente dentro do tema, ele falou de surdo, problema educacional, tá? E aí, discriminação, tá? Educação, surdo e discriminação, sendo discriminado.
De 2011 a 2016, as matrículas para as escolas de surdos na educação básica, educação especial, caiu de 10 a 5. Ao decorrer do ano de 2002, foi oficializada a língua brasileira de sinais, Libras. Esse dado aqui, que está sublinhado no terceiro parágrafo, ele foi parafraseado dos textos de apoio. Pode parafrasear? Pode sim. Quando você copia fragmentos do texto de apoio, sua nota na competência 2 para em 80. O que dá vantagem a escolas que ensinam esta língua de sinais para que crianças e adultos saibam se comunicar com os portadores da deficiência, de uma forma que amplie habilidades funcionais aos estudantes, fazendo com que surdos não se sintam sozinhos. Empresas de grande a pequeno porte ainda possuem preconceito aos surdos, discriminação na hora da contratação. Campanhas são criadas em redes sociais ou televisões atualmente, incentivando o ensino da educação bilíngue. Hoje em dia, ao invés de escolas, possuímos institutos especiais para surdos. Só me interessa a competência 2. É claro que o texto apresenta muitos problemas de articulação e de escrita mesmo, no padrão culto formal da língua. O aluno ficou dentro do tema, você está vendo em negrito, surdo, educação, emprego, acaba se prejudicando e sendo discriminado. Mas ele não trouxe nenhum repertório sociocultural, por isso parou em 120. Tem uma introdução, tema apresentado, existe uma argumentação muito fraca e no último parágrafo existe algo que funciona como se fosse um fechamento. Se houver as 3 etapas, introdução, tema, tese, argumento e conclusão, você fica com 120 e foi o que aconteceu com o texto que está aqui ao meu lado. Agora eu trouxe uma redação de um aluno que usou um repertório, mas não legitimou, por isso ele ficou com 120. Vamos ver o que é repertório não legitimado. Não legitimado é sem fonte. Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil é um assunto que se deve ser falado na sociedade, pois a falta de inclusão desse cidadão ainda é menor e alguns fatores são o preconceito com o diferente e o encarecimento de pessoas formadas nessa área. Óbvio, o texto apresenta muitos problemas aí de redação, de escrita, mas está dentro do tema. Formação educacional de surdos, copiou o tema. Falta de inclusão desse cidadão. O tema está muito claramente delimitado e tem até tese de preconceito e ainda o valor, a falta de acessibilidade econômica. É caro, tá, pagar escola para surdo. Então tem uma introdução muito boa. O preconceito na sociedade é muito grande e ainda atinge também o deficiente auditivo, que passam por chacotas, agressão psicológicas e físicas. Ao tentar se adaptar à população, eles passam por constrangimentos, porque a maioria das pessoas não sabem se comunicar. No segundo parágrafo, nas 3 primeiras linhas, sublinhado, existe uma informação que não apareceu no texto de apoio. Mas o aluno não pôs a fonte. Sem a fonte, ele vai continuar com 120. Se pusesse assim, de início, é indubitável, de início o preconceito na sociedade é muito grande e ainda atinge, de acordo com dados divulgados pela Folha de São Paulo em 2018, o deficiente auditivo que passa por chacota, etc. e tal. Se houvesse uma fonte, a nota do aluno poderia subir. No terceiro parágrafo houve a mesma coisa. O aluno trouxe a informação, a falta de profissionais na área pode prejudicá-las. Mas não referendou, não indicou a fonte, tá? Não legitimou. Não legitimado permanece com 120. Agora, eu tenho um exemplo de uma outra redação, um fragmento aqui, uma outra redação, em que o aluno trouxe um repertório que não estava conectado com o tema. Se não estiver conectado com as palavras-chave do tema, a nota para em 120. Veja, uma dificuldade das problemáticas que temos no Brasil é a dificuldade de surdos terem com empregos dignos, educação de qualidade, de serem aceitos na sociedade. Vivemos em um país em que ter algum tipo de deficiência, seja visual ou auditiva, requer empecilhos. Para com a sociedade, uma grande negatividade quanto a pessoas com deficiência auditiva. Tanto que foi só no ano de 2002 que foi aceito a linguagem brasileira de sinais. Assim foi reconhecida como a segunda linguagem oficial do Brasil. Já dizia Charlie Brown Jr., histórias nossas, histórias, dias de luta, dias de glória. Não há nenhuma conexão. O tema é as dificuldades, tá,
que o surdo encontra na escola no Brasil. Desafios para a formação educacional de surdo no Brasil. Não há no repertório sociocultural nenhuma conexão. Nenhuma. Por isso, o repertório não é pertinente. E a nota para em 120. Eu até entendo o que esse aluno fez. Ele fala primeiro que existem problemas aí que os surdos enfrentam, tá? Não tem educação de qualidade, existem muitos empecilhos. E só em 2002 é que houve algo de positivo, houve uma conquista, tá? Essa primeira conquista aí foi a Libras, tá? Ser declarada a segunda língua oficial do Brasil. Por isso que ele cita o Charlie Brown, dias de glória, dias de luta. Mas não há nenhuma conexão com o tema. Por isso, a nota é 120. Veja como é que a sua nota vai subir. Eu trouxe um repertório aqui, uma redação de um aluno, tá? Em que há um repertório totalmente conectado com as palavras-chave. O repertório é legitimado com fonte, pertinente, conectado às palavras-chave do tema, mas não produtivo, não foi analisado. Veja. No filme francês Família Bélier, todos, com exceção da filha, são surdos. O pai, cansado pela discriminação, decide se candidatar a prefeito daquela pequena cidade, para que pessoas como ele pudessem ter mais direitos e, claro, mais valor. Entretanto, no Brasil, ainda não se adotou uma forma de inserir as pessoas com surdez na sociedade. É dado educação, mas é muito falha, não há preparação e continua. Aqui, o primeiro parágrafo traz o resumo de um filme. E aqui, discriminação e surdo tem conexão total com o tema. Isso é que é repertório legitimado, é a fonte, né, o filme, e pertinente. A pertinência se dá pela presença de palavras, tá, de substantivos, palavras que se conectem com as palavras-chave do tema. Então, se houver conexão com as palavras-chave, o repertório é pertinente e sua nota é 160. Manuel, por que não tirou 200? Porque ele não analisou o repertório. Mas, na próxima redação, o repertório foi legitimado com fonte, pertinente, conectado ao tema e produtivo, foi analisado. Veja que maravilha. No universo da música, Beethoven foi extremamente importante universalmente, criando sinfonias inéditas e não deixando seu problema de surdez atrapalhar sua carreira. Ainda assim, sua vida foi marcada por uma série de preconceitos e problemas diversos por conta de sua deficiência. A experiência vivida pelo músico é ainda uma realidade, uma vez que o preconceito, somado à má infraestrutura de instituições de ensino, dificulta a formação dos surdos e seu ingresso na sociedade. Olha que maravilha! Tudo que está sublinhado está conectado aí com o tema da redação. Mas as palavras em negrito, elas são paráfrases, elas são palavras que entram em contato direto com o tema. Tá? O tema era os problemas educacionais, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Tá? Então, surdos virou surdez, o desafio virou preconceito e formação educacional virou instituições de ensino. A outra área do conhecimento, o repertório aqui usado, está totalmente conectado com o tema da redação. É uma biografia, tá? Por isso é um repertório válido e ainda foi analisado. Na primeira frase eu tenho: no universo da música, Beethoven foi extremamente importante universalmente, criando sinfonias inéditas e não deixando seu problema de surdez atrapalhar sua carreira. Aqui o aluno apresentou um aspecto positivo aqui da vida de Beethoven, tá? Ele superou adversidades. Depois ele traz o problema. Ainda assim, é uma estrutura de oposição. Ainda assim, sua vida foi marcada por uma série de preconceitos. Isso é análise. Tá? São ideias opostas, sendo mais simples aqui. Ele apresentou uma ideia oposta à ideia apresentada anteriormente. Essa análise levou a nota para 200. Tem mais análise. Tá? Eu vou aqui para a terceira linha de baixo para cima, ou quinta linha. Uma vez que... Eu vou ler a partir do A, na linha 5. A experiência vivida pelo músico ainda é uma realidade, uma vez que o preconceito, somado à má infraestrutura das instituições de ensino, dificulta a formação dos surdos. Pararapapá. Aqui ele indicou uma causa.
a causa de ainda haver problemas no que diz respeito à educação dos surdos no Brasil. Então, para ficar com 120 na competência 2, seu texto precisa apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Tema e tese, argumento e ainda conclusão. Para ficar com 160, você precisa apresentar conhecimento de mundo ligado ao tema, tá? Pertinente, conectado com as palavras-chave. Mas para tirar 200, esse conhecimento de mundo, esse repertório sociocultural tem que ser analisado. É isso aí. Boa sorte. Gostou do vídeo? Dá um joinha, tá? Inscreva-se aí no canal. Bons estudos e boa redação.